Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curta, comenta e compartilhe esse vídeo. Ajude o nosso canal a ganhar engajamento e chegar a mais pessoas, para que elas também possam ver este tipo de conteúdo, tá bom? Não se esqueçam também de se inscrever nas nossas páginas do Kawaii e do TikTok, que vai estar aqui do lado. Que vão estar aqui do lado, desculpe o meu erro de português. Estamos lendo o Futuro Espiritual da Terra, estamos no capítulo 29 da segunda parte. Acidentes, por imprudência, já representam a limpeza do orbe. O que podemos notar na correria das estradas é a ansiedade de chegar logo ao destino para usufruir dos objetivos prazerosos da viagem. Abusar da velocidade e transitar sob o efeito do álcool ou outras drogas também coloca em risco a vida do motorista e dos outros. Estávamos acompanhando um grupo socorrista de nosso plano, que auxiliava no acidente entre veículos com a morte de praticamente uma família inteira. O único sobrevivente foi um garoto que, após aquele drama, ficaria aos cuidados de outros familiares, que se responsabilizariam pela sua educação e orientação. O resgate espiritual foi realizado pela equipe responsável por aquele trecho da estrada em que o acidente aconteceu, prestando assistência, dentro do possível, de acordo com o merecimento dos envolvidos e de acordo com a responsabilidade direta e indireta de cada um. A maioria desses acidentes é fruto de irresponsabilidade, principalmente quando envolve o uso de drogas em geral, que tiram as possibilidades da condução segura dos veículos, ou excesso de velocidade, que acaba em erros e descontroles. O resultado não seria outro senão essas fatalidades. O estado dos desencarnados era muito desfavorável ao auxílio espiritual, possibilitando a intervenção por parte de entidades inferiores, que emergiam dos planos obscuros. Esses seres aproveitavam ocorrências assim para conduzirem os recém-desencarnados menos preparados, que estão em sintonia com obsessores, atraindo-os com a maneira com que viviam. As leis espirituais respeitam o livre-arbítrio, mas a vida pede para repensarmos nossas atitudes e escolhas para alcançarmos nossa felicidade. O quadro era triste, principalmente com relação aos adultos que não davam condições de serem amparados pelas nossas equipes de trabalho, em decorrência do triste estado perispiritual. Somente a mãe e as crianças apresentavam melhores condições íntimas e foram resgatados pelos auxiliares do nosso plano. Porém, não foi possível fazer quase nada para auxiliar o pai e os outros dois adultos envolvidos no acidente, deixando-os entregues aos resultados de suas próprias opções. Fazendo breve pausa no final dos atendimentos, Clarencio, para ampliar meu entendimento, explicou: os acidentes causados pela imprudência ocorrem muito frequentemente em todos os lugares e já representam em grande parte a limpeza de muitos espíritos que abusam de suas possibilidades. As lutas, as agressões por grupos extremistas, os acidentes coletivos e muitas outras ocorrências dessa natureza são indícios da higienização planetária presentes nas experiências de pessoas invigilantes e precipitadas, que acabam por se candidatar às últimas oportunidades nesse orbe. As portas da Terra estão fechadas tanto para seres imaturos e inexperientes, como também para os que se apresentam como imperfeições mais acentuadas. A credencial de permanência exige qualificação relacionada ao teor de virtudes e predisposições para mudanças. Não podemos precisar a quantidade dos envolvidos nesses acontecimentos precipitados. Para termos uma ideia mais exata dessas tristes ocorrências, precisaríamos fazer um levantamento desses dados com os órgãos competentes de nossos planos. Se levarmos em consideração as mortes por doenças, violências e acidentes de trânsito, veremos que o desencarne coletivo tem aumentado em todas as partes, criando um índice alto de deportação. Destacamos também como uma importante característica desses tempos a elevada quantidade de encarnados com idade física acentuada, dando indícios de que a mudança de gerações não tarda a se efetivar, criando uma alteração na qualidade espiritual em relação aos que ainda se encontram na Terra. Os espíritos que não são maus o suficiente para serem degradados, nem tão firmes nos propósitos de mudança, mas se encontram em condições de permanecer no orbe, serão estimulados por estudos e trabalhos efetivos elaborados em nossos planos, a realizar uma renovação mais eficaz, ficando internados ali até que estejam aprimorados o suficiente para retornar ao plano físico e continuar a jornada de crescimento que lhes cabe. Muitos aguardam que acontecimentos drásticos e acidentes de grande porte aconteçam para determinar de forma violenta essas transformações, mas ao contrário do que pensam, apesar de esses movimentos de ordem geológica serem muito naturais, as transformações não ocorrerão dessa forma. Essas mudanças fundamentais serão feitas depois que os homens se ajustarem à condição regeneradora, com a ajuda de todos nós e também de nossos irmãos de outras casas planetárias,
de forma equilibrada e sem muitos danos aos seres que aqui viverem. Catástrofes naturais acontecerão apenas se os homens se precipitarem em uma terceira grande guerra, diante da qual a própria natureza reagiria com cataclismos e destruições causados pelos movimentos de suas placas tectônicas, em decorrência da agressão por armas atômicas ou de efeitos semelhantes. Esse fato tem ficado ainda mais improvável por causa da ação direta de nosso plano, que trabalha para aproximar o homem das determinações do Cristo, para que a Terra venha a promover sua transformação pelo trabalho e pela dedicação ao esforço educador de aprimoramento. A dor é mola propulsora para o despertar dos que estão indecisos para esta transição, mas os casos de extremo sofrimento atingem apenas aqueles que precisam passar por isso para se libertarem definitivamente dos compromissos do passado. Muitos que hoje parecem ser vítimas e inocentes, independentemente da idade com que passam por essas experiências dolorosas, são os mesmos agressores de ontem que não apresentaram mudança real no que diz respeito ao despertar dos valores essenciais. Não existe ocorrência injusta por parte da organização sideral que orienta as transformações desses dias, e sim o esgotamento máximo do que se poderia oferecer como oportunidade de aprimoramento. Com seu comportamento, optam pelo lugar e destino que lhes cabe, em conformidade com o tamanho moral de seus seres. O que podemos frisar é que a bondade e o amor de Jesus, pela ação de seus colaboradores, fizeram tudo o que poderiam ter feito a todos os espíritos que passaram por essas plagas. Os que se vão estarão subordinados a outros mestres, que os auxiliarão em seus soerguimentos espirituais a exprimir a misericórdia divina. Acompanhamos em silêncio a equipe que conduzia aqueles que se achavam mais preparados e despertos para receber nosso auxílio mais direto, mantendo-nos em estado de oração em favor daqueles outros que se encontravam, por vontade própria, nas ilusões de suas buscas fantasiosas. Quem sabe encontrem na desilusão as portas de retorno ao caminho reto da evolução, como acontece a todos nós. E com isso encerramos o capítulo 29, pessoal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!